algo aqui que vale a pena compartilhar com vocês. Primeira coisa, Gênesis 22, versículo 6 e versículo 7 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e caminharam ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmão, primeira coisa, nós temos que ter essa humildade para reconhecer a necessidade de que algo precisa ser provido na nossa vida. Tem gente que anda com o rei na barriga, como se não precisasse de nada. Isaac percebeu que, rapaz, tem isso, tem aquilo, mas está faltando o principal, que é o cordeiro. Não tem o cordeiro. Às vezes a gente tem tantas coisas, irmão, mas a gente tem coisas que não tem, e que a gente não vai ter condição de ter, senão pela providência divina. Não tinha um cordeiro ali. Abraão não estava subindo aquele monte com o cordeiro, ele não estava levando para aquele monte o cordeiro. Quem estava pensando em sacrificar era o próprio filho, porque essa foi a ordem que Deus deu. Então não tinha um cordeiro ali, faltava algo. E às vezes na nossa vida está faltando algo, que a gente, com os nossos próprios esforços, que a gente com as nossas próprias forças, que a gente com a nossa própria dedicação, até mesmo com o nosso próprio trabalho, a gente não consegue. E Deus faz isso para que haja da nossa parte uma dependência dele. Deus faz isso. Tem coisas que as pessoas estão aí lutando para ter, para conseguir, para alcançar, e elas não conseguem, não alcançam. E por quê? Porque elas querem conseguir sozinhas. Elas não consideram, elas não reconhecem, elas não têm humildade para baixar a cabeça e entender que tem coisas na vida delas que só vai acontecer pela providência de Deus. É algo que vai acontecer quando ela começar a abrir a boca e dizer: Deus proverá. Deus proverá. Eu com as minhas mãos não consigo, eu com o meu trabalho não consigo, eu com as minhas forças não consigo, porque está além das minhas forças, está além da minha capacidade. Então, meu irmão, Deus proverá. Então a gente precisa ter essa concepção de que tem coisas que a gente não vai conseguir sozinho, de que tem coisas que, se não for com a providência de Deus, nunca vai ser realidade na nossa vida. Que tem coisas que, se Deus não entrar com providência, não vai acontecer, irmãos. E Deus faz isso para que a gente tenha essa humildade, para que a gente não se esqueça da dependência. É dele que vem a bênção. O meu socorro vem do... Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá a providência? De onde me virá o auxílio? De onde me virá o livramento? De onde me virá a circunstância favorável para essa situação? O meu socorro vem do Senhor. E é interessante que no momento em que nós estamos, muitos de nós entristecidos, em termos de política, irmãos, Deus proverá. O que não vier pela mão, do político que foi eleito, virá pela mão de Deus. O que não vier pela força do majoritário da nação, virá pela mão de Deus, porque o nosso Deus é fiel, irmãos. O nosso Deus é fiel. Ele provê e vai prover na tua vida também. Quem crê, diga glória a Deus. Agora, não tenha medo de reconhecer, também não seja besta. Porque tem gente que é besta: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Não faça isso, irmãos. Nós nunca temos tudo. Sempre nos falta alguma coisa. Sempre tem algo faltando. Sempre tem algo que a gente precisa. Ah, não, mas eu já tenho a vida. Parabéns pela vida. Muito bom ter vida. Eu já tenho ar que eu respiro. Legal. Que bom ter ar para respirar. Eu já tenho meu nome escrito no livro da vida. Legal, também tenho. Que bom. Isso é ótimo, melhor que tudo. Porque a maior das provisões de Deus foi a nossa salvação. A maior providência de Deus foi a salvação da humanidade. A maior providência de Deus foi no meio, foi o cordeiro que tira o pecado do mundo, para me salvar, para te salvar. Essa é a maior de todas as salvações, nada jamais vai se equiparar a ela. Porém, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele o quê? Todas as coisas que a gente possa precisar. Porque não é só de salvação que a gente precisa, não, gente. É hipocrisia nossa dizer que a gente precisa só de salvação. A gente não precisa só da salvação. A salvação é o principal. Mas além da salvação tem outras coisas que acompanham a
salvação, e quem diz isso é a palavra de Deus. Tem coisa que a gente precisa, tem coisa que a gente necessita, além da salvação. Posso dizer que Deus proveu para mim uma esposa, e Deus proveu mesmo, foi provisão de Deus, porque se dependesse dos meus esforços, irmãos, coitado de mim, estava solteiro até hoje. Era tímido, sumindo. Como é que eu teria uma esposa? Só um milagre. Só Deus proverá. Só um Deus proverá. Então tem coisa que é provisão de Deus. Não tem jeito. Até a mulher que você casa, até o marido que você tem, olha para ele mesmo, gordo e barrigudo, e diga: Deus proveu na minha vida. É provisão de Deus. É provisão de Deus. Lá em Provérbios 18, 21, 23 diz, né? O que acha uma esposa, achou bem e alcançou a benevolência do Senhor. Irmão, é provisão de Deus. O cônjuge, tem gente que está até hoje desesperado, tentando arrumar alguém para casar e não aparece. E tem essa necessidade. É Deus que provê. E Deus provê até alguém para fazer você feliz. E Deus provê até alguém para estar do teu lado. E Deus provê até alguém para você casar. Quem crê que Ele faz isso? Diga glória a Deus. Ele faz. Porém, além do reconhecer a necessidade, tem algo que eu necessito e eu sei que não vai ter como acontecer na minha vida, senão pela provisão de Deus. Se Deus não prover, não vai ter como acontecer. Se Deus não entrar com providência, se Deus não entrar com ação da parte dele, não vai ter como se tornar realidade. Aí entra uma segunda coisa, que eu acredito muito. Eu acredito muito, e às vezes até eu esqueço de usar, mas eu acredito demais, que está aqui no versículo 8, é a segunda coisa que eu quero compartilhar com você. No versículo 8 diz assim: uma pergunta foi feita para Abraão: pai, tem isso, tem aquilo outro, mas não tem aquilo, e aí? Às vezes um filho chega para nós e pergunta: pai, quando é que você vai comprar aquilo? A gente não responde dessa forma. Quando é que a gente vai ter aquilo outro? Quando é que a gente vai ter aquilo outro? A gente não abre a boca, a gente não sabe responder. A grande verdade é, a gente não sabe responder. A gente não sabe falar, a gente não sabe dar uma resposta à altura dos problemas que nos são apresentados. Abraão vai estar sendo questionado numa questão, uma necessidade está sendo apresentada, e qual é a resposta que Abraão vai dar? Qual é a resposta que você dá para as coisas que você necessita e não tem? O que você fala? Ai meu Deus, não tem, não sei o que eu vou fazer. E agora, o que vai ser? Ai meu Deus, não tem. Ai meu Deus, e agora? Ai Senhor, foi esse presidente que ganhou. Ai meu Deus, e agora o que vai ser? Qual é a resposta que a gente dá? Primeiro tudo isso, tem que ter uma resposta. Abraão teve uma resposta. Tem que ter uma resposta. E eu acredito piamente que esta palavra que nós estamos liberando, irmãos, é uma resposta para nós nesse tempo. É uma resposta de Deus para nós. Abraão vai responder: pai, tem a lenha, tem o fogo, tem tudo aí o que o senhor precisa, tem o cutelo, tem tudo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí no versículo 8, olha a resposta: a liberação de uma palavra que tenha consonância com a ação provedora de Deus. Você pode repetir isso comigo? Liberar uma palavra que tenha concordância com a ação provedora de Deus. Quem crê que Deus provê, diga glória a Deus. Não adianta Deus ter esse poder de ação e a gente falar o contrário à ação que Ele executa. Deus provê, mas a gente fala o contrário, como se Deus não provesse. Deus abençoa, mas quando a gente abre a nossa boca, não sai a palavra de bênção. Deus liberta, mas quando a gente fala, a gente não fala que Deus liberta. Deus cura, mas quando a gente fala, a gente não fala Deus cura. Deus sara, mas quando a gente fala, a gente não fala Deus sara. Deus dá vitória, mas quando a gente fala, a gente não fala Deus dá vitória. A gente fala qualquer outra coisa, menos em consonância com aquilo que Deus faz. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Precisamos falar de acordo com a ação que Deus pode operar na nossa vida. As nossas palavras têm que soar em consonância com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus faz. Infelizmente, na maior parte das vezes, as nossas palavras elas têm um som diferente, estão numa frequência diferente, uma sintonia diferente do agir de Deus.
Poxa, Deus está na sintonia do milagre, Deus está na sintonia do poder, Deus está na frequência da vitória, mas nós estamos falando derrota, fracasso, palavras que nos colocam para baixo. A nossa fala está fora da frequência de Deus, do que Deus é e do que Deus faz. Não há consonância entre o que eu falo e o que Deus faz, porque Deus faz uma coisa e eu falo outra. Deus ama, eu digo, eu odeio. Deus ama, mas você odeia, está fora da consonância. Não está tendo acordo. É Deus quem vinga, e você diz, eu vou me vingar. Minha é a vingança é do Senhor, não sua. Mas você diz, eu vou me vingar. Então você está fora da consonância de Deus, porque o nosso vingador é quem? É Deus. Então a gente sai da consonância. Deus é e Deus faz assim, mas a gente fala diferente. Abraão não. Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que proverá. Deus é o Deus que entra com providência para suprir aquilo que não tem, aquilo que falta. Então como é que eu tenho que falar? De acordo com aquilo que Deus é e de acordo com aquilo que Deus faz. O que Abraão diz? Versículo 8: respondeu Abraão, Deus... Não foi assim, não foi mais alto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então filhos seguiram juntos. Quanto acalmou o coração de Isaac. Porque quando a gente fala em consonância com aquilo que Deus é e faz, a gente acalma o ambiente. O ambiente estava pesado. O coração de Abraão estava apertado. O coração de Isaac estava meio duvidoso. Mas quando aquela palavra saiu da boca de Abraão, em consonância com o que Deus é, em consonância com o que Deus faz, ambos se acalmaram. Ambos ficaram em paz. Ambos ficaram tranquilos. Ambos puderam continuar juntos naquela caminhada, porque ambos entraram em conexão na frequência de Deus. A palavra que a gente libera faz pessoas entrarem na frequência de Deus. Às vezes estamos falando coisas que estão tirando as pessoas da frequência de Deus, por isso que ninguém tem paz. Fica todo mundo oprimido, angustiado, preocupado, aflito, perturbado, inquieto, inseguro. O que nós estamos ouvindo nesses dias é o quê? É daqui, é dali, especulação daqui, especulação dali. Ninguém está falando na consonância de Deus, irmãos. Está todo mundo fora da frequência de Deus, por isso que está todo mundo aflito. Eu ouvi uma palavra da nossa primeira dama que mexeu comigo. O áudio dela está varrendo aí, está todo mundo ouvindo o áudio dela. Ela falou na frequência de Deus. E a palavra dela está trazendo uma calma, uma tranquilidade. Opa, isso aí, está certo. Não se trata de direita nem de esquerda. Se trata do Brasil. Se trata da nação brasileira. Se trata de um gigante que é o nosso país. Então a gente precisa, nesse tempo, de pessoas que falem na frequência de Deus, considerando quem Deus é e quem Deus faz. Isso vai acalmar as pessoas. E vai fazer com que elas sigam em frente. Como Abraão e Isaac seguiram, eles seguiram em frente. Se Abraão não falasse na frequência de Deus, em consonância com aquilo que Deus é e que Deus faz, a Isaac teria ficado tranquilo. Se Abraão falasse assim, meu filho, vai ter que ser você mesmo, então vai morrer você. Irmãos, falou morte. Morte é fora da frequência, Deus é vida. Deus é vida e vida com abundância. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele, a vida. O pastor acabou de orar, que Jesus desfaz as obras do diabo. Tem gente com medo das obras de Satanás, mas a consonância com Deus, a frequência de Deus é: Jesus desfaz as obras do diabo. É isso aí. Isso é bom, amém. Jesus desfaz as obras do diabo. Isso acalma, isso tranquiliza. Está enfermo, está doente? Fala na frequência de Deus. Ele levou sobre si as dores, as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz do Calvário. Quem crê assim diz a glória a Deus. É a frequência de Deus. Temos que nos elevar a essa frequência. Sair da frequência da carne, sair da frequência do mundo, sair da frequência dos sistemas humanos e entrar na frequência de Deus. Isso vai fazer a gente prosseguir com calma, com tranquilidade e com segurança em quem? Em Deus. De que vai dar tudo certo e que no final das contas Deus proverá. Deus proverá.
E eles seguiram juntos, tranquilos, em paz. Prosseguiram para o propósito. Prosseguiram para viver uma das maiores experiências narradas na palavra de Deus. E aí nós temos o terceiro versículo, porque eles seguiram juntos para viver aquela experiência onde Deus vai falar com Abraão, onde o cordeiro vai ser colocado no lugar de Isaac, apontando para o sacrifício de carne de Jesus Cristo, que morreria no lugar dos pecadores, eu, você, cada um de nós. Esse é um texto messiânico também, aponta para o sacrifício de Jesus, nosso Senhor, aponta para o sacrifício de Cristo como Salvador da humanidade, como aquele que se entregaria por nós, como Cordeiro Pascal, como Cordeiro sem mácula, sem ruga, que seria entregue por nossos pecados. Jesus, Ele morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi sacrificado por nós, sem pecado, sem falha, não tinha por que morrer, mas morreu por nós. E aí, Abraão vive toda essa experiência que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo 4.000 anos depois, mais ou menos. Só que aí, Abraão vai falar uma coisa que é tremenda. Versículo 14 diz assim: chamou Abraão o nome daquele lugar, depois daquela experiência que ele viveu, chamou Abraão o nome daquele lugar. Repete comigo: daquele lugar. Daquele lugar. Irmão, lugar, posição, posicionamento, local, isso tem uma conotação geográfica, né? Naquele lugar. Existe um lugar onde Deus opera a provisão, onde Deus age como Deus proverá. Existe um lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse? A gente talvez pense só na questão geográfica física, mas eu chamo isso aqui de geografia espiritual do proverá de Deus. Exige que, a provisão de Deus exige que nós estejamos num lugar. Que lugar é esse? Esse lugar representa várias coisas. Esse lugar representa, primeiramente, a presença de quem? De Deus. A geografia para a provisão é a presença de Deus. Qual lugar que eu tenho que estar? Na presença de Deus. Independente do que aconteça, esteja na presença de Deus. Porque na presença de Deus vai haver provisão. E olha o que ele diz aqui no finalzinho do versículo 14, ó: chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, portanto disse até hoje, no monte do Senhor se proverá. Nesse lugar se proverá. Que lugar? Primeiro, presença de Deus. Presença de Deus. Onde você estiver, esteja na presença de Deus. Porque onde você estiver na presença de Deus, o Senhor proverá. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Repete comigo: onde eu estiver na presença de Deus, o Senhor proverá. Ele proverá. Onde você estiver, andando pela rua, no banco, dentro do ônibus, o Senhor proverá. Está tendo um assalto no ônibus. Ei, na presença de Deus, o Senhor proverá. O carro derrapou, um acidente, bateu, calma. Estava na presença de Deus, o Senhor proverá. A casa desbarrancou do barranco, porque deu chuva, tempestade. Ele estava na presença de Deus, o Senhor proverá. Então, o lugar é a presença de Deus. Então, essa geografia, nesse primeiro momento, na questão da presença de Deus, ela não é física, né? Ela não é uma geografia física, é uma geografia espiritual. Mas eu acredito em incremento, um outro lugar. Onde é que tem provisão de Deus, irmãos? Neste lugar. O lugar, esse lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, irmãos. Irmãos, eu sou suspeito para falar. Todas as turbulências que eu passei na minha vida, eu nunca me desvinculei da casa do Senhor. Nunca me desvinculei. Nem eu, nem aquela moça ali que é minha esposa. Não se desvincula da casa, irmãos. Estamos vivendo um tempo onde a moda é ser desigrejado. Você que está ouvindo aí pelo Facebook, vendo em casa. A moda hoje é ser desigrejado, irmãos. O desigrejado está fora do lugar onde Deus opera a providência. O desigrejado está fora do lugar onde Deus opera a provisão. Existe um lugar. Existe uma casa.
Existe um templo, existe esse lugar. Ah, pastor, mas hoje é templo da igreja. Tem as pessoas que falam uns negócios que não entendem, que não entram na minha cabeça. Há um lugar que Deus escolhe para você estar. Um lugar onde tem alguém que vai orar por você. Eu acredito e eu vou defender até morrer isso aqui, irmãos, igreja. Claro que igreja não é o templo em si, igreja somos nós, não é o corpo de Cristo reunido, a Assembleia dos Santos. Quando nos reunimos, somos igreja. Onde Jesus está? Onde estão 2 ou 3 reunidos em seu? Quem que está em nome de Jesus? Diga glória a Deus. Nós não estamos aqui em outro nome, senão no nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então existe um lugar onde o Senhor opera a provisão. Onde é que você está ouvindo? Deus proverá. A igreja aqui nesse lugar. De onde você vai sair com essa convicção, com essa confiança de que Deus vai prover na tua vida, de que no monte do Senhor se proverá, de que na tua casa se proverá, Deus proverá. Você vai sair de onde com essa palavra? Da casa, desse lugar. Tem tantos outros lugares, irmãos. Eu tenho acompanhado e visto algumas coisas. Tem lugares que as pessoas vão e saem de lá carregadas de demônios. Lá na Venezuela tem uma montanha lá, irmãos, tem um culto que está acontecendo lá. Eu até baixei alguns vídeos por causa das minhas aulas de batalha espiritual, que eu quero mostrar esses vídeos. As pessoas estão indo nesse lugar para receber demônios. Rituais são feitos, pessoas ficam deitadas no chão, elas mudam, mas irmãos, é um negócio terrível. As pessoas mudam de semblante, não é aquela manifestação demoníaca, né, que acontece em determinados lugares, não estou citando nome nenhum, mas é algo terrível, que muda o semblante da pessoa, a pessoa vira um bicho, e claramente ali não é mais aquele ser humano que está ali na consciência, alguma coisa tomou conta daquele corpo ali, há um espírito ali. Então tem lugares que as pessoas vão para receber demônios, para receber espíritos malignos em suas vidas, e elas acham que estão recebendo alguma provisão, algum tipo de ajuda, quando na verdade estão a passos largos para o inferno, para a condenação eterna, para a perdição, para piorar cada vez mais as suas vidas. Mas existe um lugar, e detalhe, irmãos, esse lugar tem que ser aquele lugar que você tenha prazer de falar para outros. Vamos lá, porque lá o Senhor proverá. Olha, vamos lá, porque lá o Senhor vai prover uma palavra de Deus para a tua vida. Lá Deus vai prover uma vitória para você. Vamos lá, porque lá Deus vai prover um milagre. Lá Deus vai prover uma bênção. Lá Deus vai prover a transformação de vida, conforme está na placa da nossa igreja. Lá Deus vai prover o que você precisa. Lá no lugar onde o amor faz a diferença, lá você vai receber um abraço. Vamos lá, que você vai ter a atenção de pessoas que vão te amar, que vão cuidar de você. Vamos lá naquele lugar onde o Senhor proverá. Então existe um lugar onde a provisão de Deus se manifesta. Só que tem mais um lugar. Que lugar é esse onde Deus provê? O seu trabalho é o lugar da provisão. Diga comigo, o meu trabalho. No meu trabalho, o Senhor proverá. Qual é o seu trabalho? O seu carro ou o teu? Qual é o seu trabalho? A sua loja? Qual é o seu trabalho? Seu computador? Naquele lugar, o Senhor proverá, por amor a você. O Senhor proverá ali. O Senhor proverá ali, porque você trabalha ali. Aquele lugar ali é lugar de providência de Deus. Aquele lugar onde você pisa a planta dos teus pés para trabalhar, para passar 8 horas do teu dia, por dia ou até mais. Naquele lugar vai ter provisão de Deus. Naquele lugar vai ter solução. Irmãos, eu tenho vivido experiências. Eu não sou muito lá experiente com algumas coisas. Quem aqui conhece a minha história sabe de onde eu vim. Para mim ainda algumas coisas são novas, mas irmãos, que eu tenho visto de providência, de soluções, de pessoas que chegam para mim e falam: poxa, depois que o pastor Rafael colocou a mão, resolveu o problema. Coisa que nem perdeu no profissional resolveu. Mas pela misericórdia de Deus, pelo proverá de Deus,
a solução se manifestou ali e o problema foi resolvido. E o que eu tenho de gente que agradece, porque eu não dou problema, eu entro calado, saio mudo, faço o meu serviço, não enrolo, detesto a palavra vagabundo, detesto essa palavra. Fui tanto chamado disso sem ser, que hoje eu tenho um pavor dessa palavra. Mas o meu trabalho eu sei, é lugar de provisão de Deus. É lugar de providência divina. Ali naquele lugar, o Senhor proverá. Então seja na presença de Deus, em espírito e em verdade onde você está. Seja neste lugar. Tem mais um lugar, a tua casa, não posso esquecer. Porque na tua casa o Senhor proverá. Na tua casa, no teu lar, o Senhor proverá. Irmãos, tem coisas que a gente fica assim pensando, como é que pode isso, né? A gente não tinha condições, não dava, aparentemente a gente não ia conseguir, mas no lugar onde Deus está conosco, onde nós estamos pelo propósito de Deus, o Senhor proverá. Então, irmãos, o terceiro elemento, o terceiro aspecto dessa manifestação da provisão de Deus na vida de Abraão, e creio que também na nossa vida, é que nós precisamos estar geograficamente posicionados onde Deus provê, onde Deus entra com providência. Nós temos que estar na geografia espiritual de quem? De Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que Deus nos está nos dando essa palavra. Louvo a Deus pela sensibilidade do pastor Guilherme, entender essa palavra, ele entendeu logo de cara, glória a Deus, para que nós pudéssemos estar ministrando isso aqui. Irmãos, neste lugar, ainda neste ano, o Senhor proverá. Aleluia. Como será, eu não sei, mas o Senhor proverá. E eu digo, irmão, sem medo de errar, o Senhor proverá financeiramente, o Senhor proverá materialmente, o Senhor proverá espiritualmente, o Senhor proverá profissionalmente, o Senhor proverá na saúde, o Senhor proverá na família, o Senhor proverá no casamento, o Senhor proverá em todas as áreas da sua vida. Quem que tem fé para acreditar nisso, diga glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque neste lugar o Senhor proverá, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Posso fazer essa oração, meu pastor? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não vou chamar você aqui para frente, mas eu quero te pedir uma coisa, não falta na quarta-feira. E faz um favor, convida outras pessoas, usa suas redes sociais, seu Facebook, coloca lá a arte que o pastor Guilherme te manda, convida pessoas. Aquele lugar do teu Facebook, aquele lugar do teu Instagram, pode ser um lugar de provisão de Deus para alguém que está perdido e que só fica vendo besteira lá no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Usa lá para poder mostrar que existe um lugar onde Deus proverá. E você está nesse lugar. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e olha assim comigo. Meu Deus, eu creio que neste mês de novembro, o Senhor vai prover. Não só para esse mês, para o mês de dezembro, mas também para todos os meses do próximo ano que virão. O Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Em nome de Jesus. Fale com Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pela misericórdia e graça que tens de mim, Senhor, de me permitir, pela bênção, Pai, debaixo da bênção do meu pastor, poder estar liberando para essa palavra sobre esta igreja. Meu Deus, que de fato o Senhor venha a prover na vida de cada um de nós. Que essa palavra, Pai, não seja só uma pregação, que este não seja só um tema para as quartas-feiras deste mês de novembro, mas, Pai, que essa palavra, Deus proverá, seja uma realidade na vida dos nossos irmãos. Que essa palavra seja uma realidade aqui nesta igreja. Pai, que essa palavra seja uma realidade nesta cidade. Que essa palavra, Senhor, seja uma verdade neste estado, nesta nação. Porque o Senhor proverá.
proverá, em nome de Jesus, e que nós possamos ver, Pai, a tua providência em cada casa, em cada lar, em cada família aqui representada. Que o Senhor, Pai, permita-nos ver a tua providência, o teu proverá em cada casamento. Que o Senhor nos permita ver o teu proverá na vida financeira do seu povo, material, na saúde, nas finanças, no trabalho, na vida profissional. Para que o Senhor nos permita ver que o Senhor continua sendo o Senhor proverá, que o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo Yahvé Jireh, o Senhor continua sendo aquele que provê as necessidades, o Senhor continua sendo aquele que provê o que é necessário, o Senhor continua sendo aquele Pai que se manifesta como Deus proverá. Assim, Pai, como o Senhor fez na vida do Abraão, ali naquele dia, provendo aquele cordeiro, e assim como o Senhor já fez também para nós, provendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continua, Pai, fazendo a tua obra de provisão na nossa vida, a tua obra de providência nas nossas casas, a tua obra de providência nesta igreja, a tua obra de providência na vida, Senhor, do nosso pastor, a tua obra de providência, Senhor, na vida de cada um dos membros desta igreja, na vida, Pai, de cada obreiro, na vida, Senhor, de cada visitante que adentrar por essas portas. Que de fato, Senhor, nós possamos viver este tempo de provisão divina, esse tempo, Senhor, onde o Senhor proverá além daquilo que os nossos olhos imaginaram, além daquilo que subiu aos nossos corações, além daquilo, Pai, que nós podíamos imaginar que o Senhor proveria. Isso, meu Deus, não para a glória do homem, mas para a tua glória e para a confirmação da tua palavra, que não volta vazia. Nós oramos, Pai, na certeza de que o Senhor fará infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, em nome do Senhor Jesus. E quem crê assim, diga glória a Deus. Declare comigo mais uma vez: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Olha para essa pessoa do seu lado, diga para ela: na tua vida, o Senhor proverá. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, meu pastor, glória a Deus. O Senhor proverá. Amém, Jesus. Maravilha, começamos com uma mensagem bem forte, começando muito abençoados. Algumas pessoas que não são essas pessoas que aqui estão pensando, talvez, nesta hora: mas o ano já está acabando, a minha bênção não chegou, a minha vitória eu não